Muita gente não sabe que até 2015 não existia salário mínimo na Alemanha. E esse aqui, minha gente, é o contrato mais cobiçado de todos. Isso mesmo que você ouviu, dias úteis. Moi, moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi. Sejam muito bem-vindos. Gente, quando eu gravei aquele vídeo com o Gui lá no ano passado, respondendo as perguntas de vocês sobre conseguir trabalho aqui na Alemanha, um dos pontos que a gente comentou, que a gente pesquisou muito antes de mudar para cá, foi sobre as leis trabalhistas. Muita gente recebe proposta para trabalhar aqui ainda estando no Brasil e fica meio na dúvida de como colocar na ponta do lápis se a proposta realmente vale a pena ou não. E como será que isso funciona na Alemanha? Será que tem 13º salário aqui? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Ah, lembrando que com certeza eu não vou falar sobre todas as leis trabalhistas desse vídeo e os pontos que eu vou falar aqui podem sim variar de uma empresa para outra. Eu vou falar nesse vídeo sobre as leis trabalhistas que, do meu ponto de vista, são as mais interessantes e mais importantes de saber antes de mudar para cá. E se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever, né, gente? Porque, ó, tô sentindo que os 1000 inscritos estão vindo aí, hein? Vamos começar do começo. A primeira coisa que acho importante saber é que aqui na Alemanha não existe CLT. Existem sim leis que regem os direitos trabalhistas, mas não existe um código de leis assim como a CLT no Brasil. E como eu já falei, algumas coisas que eu vou citar nesse vídeo podem variar de uma empresa para outra e até com o tipo de contrato que você tem. Como assim de acordo com o tipo de contrato, Cel? Algo que você precisa saber é que aqui na Alemanha existem diferentes tipos de contrato de trabalho. Em geral, no Brasil, quando você é contratado por uma empresa, a não ser que você seja uma exceção ou que você esteja fazendo um trabalho ali de freelancer, o seu contrato de trabalho não vai ter uma data pré-definida para acabar. Já aqui na Alemanha, o Befristete Arbeitsvertrag, que é o contrato temporário, é muito comum. Isso não necessariamente quer dizer que você vai perder o emprego quando acabar o período do seu contrato, porque pode ser que no final a empresa acabe renovando ou até te oferecendo um contrato permanente. Muitas empresas acabam usando esse tipo de contrato para evitar demissões demoradas, burocráticas e caras. E esse tipo de contrato também é muito usado para o caso de pessoas que vão trabalhar ali por um tempo determinado só para substituir algum funcionário da empresa que está, sei lá, de licença médica ou de licença maternidade e paternidade. Mas calma que apesar desse tipo de contrato ser muito comum, também existem muitas empresas que oferecem o Unbefristeter Arbeitsvertrag, que é o contrato com tempo indeterminado. E esse aqui, minha gente, é o contrato mais cobiçado de todos, por razões óbvias, mas também para casos como o meu, de pessoas imigrantes, expatriadas. Porque querendo ou não, esse é o tipo de coisa que acaba dando uma segurança a mais pra gente aqui. Além do que, acaba contando ali uns pontinhos a mais se você tá procurando um apartamento para alugar, por exemplo. Diferente do contrato anterior, esse aqui não vai ter uma data pré-definida para acabar. Porém, isso não exclui o trabalhador de ter que passar pelo Probezeit, que é o período probatório, ou, como a gente fala no Brasil, o período de experiência. Segura aí que eu já vou explicar mais sobre isso, porque antes eu quero falar de um outro tipo de contrato que é o mini-job. Como o próprio nome já diz, esse é um tipo de contrato com uma carga horária de trabalho reduzida. E o salário máximo para esse tipo de contrato é de 450 euros por mês. Em geral, são empregos de meio período ou empregos só de final de semana, por exemplo. Voltando para o Probezeit, como eu falei agora há pouco para vocês, apesar do contrato ser indeterminado, isso não exclui o trabalhador de ter que passar aí por esse período de experiência. Aqui na Alemanha, por lei, esse período de experiência pode durar no máximo 6 meses. E, em geral, é o que acaba acontecendo, pelo menos foi o meu caso e o do Gui. Assim como no Brasil, durante esse período, o trabalhador está sujeito à demissão sem justa causa. Quando esse período de experiência acaba, o trabalhador aqui passa a ser protegido por uma lei, que é a German Termination Protection, que na tradução livre aí seria alguma coisa como Lei da Proteção ao Fim do Contrato. E essa lei basicamente diz que depois do período de experiência, a empresa precisa ter uma justificativa para demitir o funcionário, a famosa demissão por justa causa. Agora vamos falar de dinheiro. Muita gente não sabe que até 2015 não existia salário mínimo na Alemanha. Antes disso, os salários eram negociados diretamente entre patrão e empregado. Essa mudança aconteceu durante o governo da Angela Merkel e foi instituído um valor mínimo de 8,50 € por hora.
o que, supondo aí para uma jornada de 40 horas, daria algo em torno de 1.360 euros por mês. Hoje em dia, o salário mínimo aqui é cerca de 1.584 euros. Porém, entretanto, contudo, todavia, ainda existem sim empresas aqui que negociam o salário diretamente com o empregado. Justamente por ser uma lei aí meio recente e que nem todo mundo se adaptou ainda. Aqui na Alemanha, por lei, o trabalhador tem direito a 20 dias úteis de férias. É isso mesmo que você ouviu, dias úteis. Mas, no geral, a maioria das empresas acaba dando 30 dias. E para mim, o lance de ser dias úteis é a maior diferença em relação ao Brasil. Além disso, você pode escolher tirar essas férias como você quiser. Então, por exemplo, se o seu chefe e a sua empresa concordarem, você pode não trabalhar todas as sextas-feiras do ano. E para mim, a melhor parte de todas é que aqui na Alemanha você não precisa esperar ter um ano de trabalho completo para tirar suas férias. A partir do momento que você começa a trabalhar, você já tem direito a tirar suas férias. Na verdade, 12 dias depois que você começa a trabalhar. Porque aqui, ao final de cada 12 dias trabalhados, o trabalhador recebe um dia de férias. Mas o lance aí é que a quantidade de férias que você vai ter vai ser proporcional ao seu tempo trabalhado. No meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar em abril, então eu não tive os 30 dias de férias. Ah, gente, lembrando também que isso aqui vai variar de acordo com a carga horária de trabalho do seu contrato. Essas férias são atribuídas ao trabalhador todo mês de janeiro de cada ano. E na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente pode usar essas férias, a gente pode gastar, essas férias até março do ano seguinte. Eu acho que isso não é uma regra para todas as empresas aqui, mas não tenho certeza, tá? Então, por exemplo, agora em dezembro, eu ainda tenho umas férias restantes que eu não vou conseguir tirar agora, mas eu vou poder usar elas até março do ano que vem, sem que isso interfira no número de férias que eu vou receber relativos ao próximo ano. E algo que não existe aqui e que é muito comum no Brasil é o lance de vender férias. Pois é, minha gente, aqui não tem essa mamata, ou você tira suas férias ou você perde os seus dias. Esse lance de descansar e de separar trabalho de vida pessoal e de ter esse tempo mesmo para, recarregar as energias é algo que é levado muito a sério aqui. Além das férias, outra coisa que a gente tem aqui é o sick leave, que seria uma espécie de folga por doença. Se você não estiver se sentindo bem, as pessoas recomendam fortemente que você fique em casa. Até por questão de respeito aos outros colegas. Isso é levado muito a sério aqui, inclusive se você for trabalhar doente, é bem possível que alguém chegue pra você e fale: "Ô, meu parceiro, tudo bom? Vai pra casa, dá uma descansadinha." A princípio, para o sick leave, você não precisa apresentar um atestado médico. Você só vai precisar de um atestado médico se o seu sick leave durar 3 dias ou mais. Se você precisar de só 2 dias de repouso, por exemplo, você só notifica ali o seu chefe e a empresa, e tá tudo certo. E já que falamos sobre doença, para quem não sabe, aqui na Alemanha é obrigatório se ter um seguro-saúde. O famoso Krankenversicherung. Eu sei, parece assustador. O valor desse seguro é de 15% do seu salário bruto e eu já expliquei melhor sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar por aqui para vocês, mas para dar um contexto aí para geral, geralmente o trabalhador paga 7,5% desse valor e a empresa paga os outros 7,5%. Uma coisa muito interessante é que esse seguro-saúde aqui também cobre familiares. Então, no nosso caso, por exemplo, quando a gente mudou pra cá, o Gui estava trabalhando e eu não. Então, ele pagava essa taxa, E eu também tinha direito aos mesmos benefícios que ele, tinha o mesmo cartãozinho, tudo, e a gente não pagava absolutamente nada a mais por isso. Além disso, quando você trabalha, você paga uma taxa a mais, que é referente ao seguro nacional. O pagamento desse seguro nacional é o que vai te dar direito a receber o seguro-desemprego ou o dinheiro da licença parental, por exemplo. E o seguro-saúde é um dos únicos, se não o único, na verdade, benefício que é obrigatório por lei aqui. Então, muitas das coisas que eu falei nesse vídeo podem variar, podem estar ou podem não estar em alguns contratos, mas a questão do seguro-saúde não tem discussão. A empresa precisa te oferecer. Algumas empresas às vezes pagam 100%, outras pagam 50%, como é o nosso caso, por exemplo, mas isso precisa estar no seu contrato.
Ter um filho na Alemanha pode não ser aí um grande dilema quando você bota na ponta do lápis os benefícios financeiros e as ajudas que você recebe do governo. Em 2007 foi criada uma política de apoio à família com o intuito de aumentar a taxa de natalidade do país. E vou dizer que tá funcionando, viu, gente? Todo mundo tem filho nesse lugar. E um desses benefícios aí é a forma que os pais podem tirar a licença maternidade ou paternidade. O primeiro ponto a ser falado aqui é o Mutterschutz, que traduzindo seria algo como proteção da mãe. Como o próprio nome já diz, é uma licença que só diz respeito à mãe, até porque, de certa forma, ela proíbe a gestante de trabalhar por um período. Esse período é de 6 semanas antes e 8 semanas depois da gestação. Se a gestante quiser muito, ela pode escolher trabalhar até o nascimento do filho e não tirar essas primeiras 6 semanas, porém essas 8 semanas pós-parto são obrigatórias. Durante o Mutterschutz, a mãe recebe o salário normalmente e durante toda a gravidez ela não pode ser demitida. E agora, falando sobre licença maternidade e paternidade, a primeira coisa assim, mais diferente para mim em relação ao Brasil é a questão da licença paternidade em si. Porque assim, né, gente, cá entre nós, eu acho uma grande palhaçada a gente chamar de licença paternidade no Brasil quando o pai tem direito a só 5 dias de folga. Aqui na Alemanha, na verdade, esse período é chamado de Elternzeit, que na tradução livre aí seria algo como o período dos pais. E o pai e a mãe têm juntos 3 anos de licença maternidade para escolher como eles querem dividir entre eles. Inclusive, eles podem até escolher voltar a trabalhar por um tempo e tirar o restante da licença depois, por exemplo. As regras são que os 12 primeiros meses precisam ser tirados pelo menos até o 3º aniversário do filho e os pais têm até o 8º aniversário do filho para tirar o restante desse período aí de 3 anos. O valor que os pais recebem durante esse período é chamado de Elterngeld e é uma porcentagem do salário líquido, em geral 65%. Por que eu falei em geral? Porque existe um valor mínimo e também um valor máximo que os pais podem receber por esse auxílio. O valor mínimo que os pais podem receber é de 300 euros e o valor máximo é de 1.800. E outra coisa que eu acho muito legal é que essas regras também valem para pais adotivos e para avós, para o caso dos pais da criança serem menores de idade. E outra coisa é que o Elterngeld mínimo de 300 euros também é válido para pessoas que estão sem emprego ou que não têm um contrato de trabalho fixo quando o filho nasce. Nossa, Céu, mas então é incrível! Quando meu filho nascer, eu posso ficar 3 anos em casa se eu quiser? Sim, você pode. Porém, um ponto que você tem que prestar muita atenção é que, apesar do período da licença aí ser de 3 anos, o Elterngeld só é pago por no máximo 1 ano. Então, se você quiser realmente tirar os 3 anos aí, você tem que se planejar financeiramente para isso. Muita gente me pergunta sobre 13º e olha, infelizmente, não existe uma lei aqui sobre pagamento de 13º, então não é uma regra. Existem empresas que pagam e existem empresas que não. Quando é pago, geralmente esse valor é chamado de Weihnachtsgeld, que na tradução seria algo como dinheiro do Natal. Infelizmente, a empresa que eu trabalho não dá dinheirinho de Natal. Vale transporte e vale refeição são 2 benefícios meio default assim no Brasil e que também não existe uma regra aqui na Alemanha. Geralmente, quando as empresas dão, é o vale transporte ou um auxílio transporte. No meu caso, o que eu tenho é um desconto de 20 euros para comprar o ticket mensal do transporte público se eu quiser, mas quem paga sou eu. Em relação ao vale-refeição, não é comum, eu não conheço ninguém que trabalhe numa empresa que dê um vale-refeição, mas algo que é muito comum aqui é que as empresas tenham um refeitório próprio e ofereçam uma alimentação lá por um valor mais baixo, tipo de 3, 4, 5 euros. Então, esses são 2 pontos muito importantes de botar na ponta do lápis, principalmente na hora de negociar ali o salário. Lembra que o valor que você vai gastar com deslocamento para o trabalho e com alimentação todos os dias vai sair 100% do seu bolso. Como eu falei lá no começo, com certeza eu não falei de tudo nesse vídeo. Também me conta aqui se você já sabia de tudo que eu falei e qual foi o tópico que você achou mais interessante. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e eu vejo vocês em breve. Um beijo, tchau!